sejam muito bem-vindos e nesse vídeo nós vamos falar sobre crianças e pais separados, como conviver. Roda a vinheta! Dani, estamos juntos aí nesse vídeo 2 da nossa série maravilhosa. A gente vai falar agora sobre um tema bem complexo, aliás, como todos os temas dessa série, né? Mas é do nosso cotidiano mesmo, né? Supernatural. Supernatural. Crianças e pais separados, esse convívio. Você recebe muita demanda no consultório? Muita, porque é uma coisa muito recorrente hoje, né? Sim. Culturalmente, socialmente, a maioria dos pais estão se separando, né? Estão criando novas famílias, né? Construindo novas relações familiares. Então isso está virando um hábito, uma coisa muito comum na vida das crianças. Se não delas, dos amiguinhos delas, dos primos delas, né? Eu me lembro de uma história de uma criança que um dia contou pra mim que ela se achava diferente porque ela era a única que tinha pais morando no mesmo teto, morando na mesma casa. Eu falei, gente, que diferente, olha o novo, né, um novo momento. É uma nova formação, assim, né, o novo modo de conviver. Porque as pessoas hoje em dia, elas não ficam mais juntas porque são obrigadas a ficarem juntas, né? Muito menos por conta dos filhos, né? A gente vai ficar casado por causa dos nossos filhos, né? Isso normalmente não é a melhor opção, né? Com certeza não. O casal, às vezes, se mistura o casal, né? Marido e mulher, com o casal parental, mãe e pai. São coisas completamente diferentes. Enquanto o adulto não souber lidar com essas diferenças, vai ser complicado as separações para as crianças. Sim. Né? Porque as crianças, elas misturam as coisas. As crianças não entendem muito bem o que é papai, mamãe, homem e mulher. Casal de namorados, né? Sim. Então, a gente às vezes também não quer explicar isso pra criança, né? Não quer dizer. Dentro da relação do casal, juntos, já tem muitos problemas, né? Sim. Quando a gente não explica isso pra criança. Então, a criança às vezes vê o pai e a mãe discutindo, brigando por uma questão do casal, e a criança pensa... Muita criança fala isso pra mim na clínica, e eu achei que eu que fui o culpado. Eles brigaram por minha causa. Porque eu vi eles falando assim, mas você tá falando na frente dela, mas você tá gritando, ela tá ouvindo, né? E aí a criança esquece todo o motivo real da briga e pensa, é por minha causa que eles estão brigando. Nossa. Então quando o casal se separa, a criança pensa o quê? É por minha causa que eles se separaram, né? Então esse é o grande problema e perigo. As crianças precisam ser esclarecidas sobre as coisas, né? E elas não podem ser utilizadas como... Vou usar ali aquele filho para poder ficar pertinho daquela pessoa, então para fazer a pessoa se magoar, né? E aí acontece muito isso também, que é o que a gente chama de alienação parental. Né? Não é só os extremos, as coisas mais graves, né? A alienação parental, ela tá muito sutil na relação. Sim. Né? Ela aparece muito ali. Às vezes eu fico na dúvida se quem tá alienando é o pai ou a mãe. Muitas vezes os dois estão alienando e achando que não estão alienando, né? Mas toda vez que eu deixo a criança pensar que pode ser por culpa dela, né? Que ela pode favorecer ou dificultar a relação, eu tô fazendo alienação parental com ela. Como é que eu posso, então, comunicar ao meu filho que eu vou me separar do meu marido? Olha só, a forma de dizer pra criança é falar a verdade, tá? Não as verdades duras. Eu estou me separando do seu pai, ou estou me separando de sua mãe porque ela me traiu, está com outra pessoa, né? Ou porque ela não gosta mais de mim. Porque isso, duras, essa verdade é a nossa verdade, né? É aquilo que a gente fantasia ou que a gente entende que a relação não deu certo por isso. Pra criança eu digo, eu não estou mais com seu pai e sua mãe porque não tá dando certo, porque a gente não se ama mais, tá? A criança precisa entender que aquela relação não rola, não dá mais certo, tá? Só isso. Eu não preciso dizer o motivo real e principalmente o motivo que vai deixar o outro numa situação vai virar o bandido pra criança. Isso, o vilão da história. Eu não posso esquecer que aquele outro é alguém de referência pra criança. E a referência é importantíssima. Ou é o pai ou é a mãe. Nossa, né? Muito complexo isso. Então assim, difícil. Eu tenho que dizer a verdade, porém... E outra coisa, a gente fala muito com a criança ouvindo. Isso. Ela tá no quarto brincando, ela tá ouvindo, né? Outro dia eu recebi um paciente, um menino de 6 anos, que ele fez assim, sabe por que foi que minha mãe separou de meu pai? Eu sei. E nem a mãe tinha me contado o motivo. E aí eu perguntei, o que foi? O que é que você sabe? Ele se separou de meu pai porque meu pai ficava vendo vídeos ou ficava se comunicando com outras mulheres na internet. E aí eu fiz assim, mas como é que você sabe disso? Não, porque eu ouvi eles conversando.
Olha só. Né? Mas eles não sabem que eu ouvi. Então a criança sabe que está ouvindo sem os pais saberem que está sendo ouvido, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Muito cuidado. E a separação é um momento muito tenso. É sempre muito complexo, porque são diversas coisas ali, né? Muitas vezes é um sentimento de rejeição, é um sentimento de que o meu sonho está sendo desfeito nesse momento. De perda. É muita coisa, é muito luto. Por mais que eu não queira, eu tô perdendo. Por mais que eu não queira, eu tô perdendo. Perder não é legal. Os sonhos também, né? Que a gente constrói de família, de vida juntos, aquela coisa toda de novela, de comercial de margarina. E que na vida real a gente sabe que não dá certo, não se sustenta assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu conheço inúmeros casos de famílias que usaram a criança contra o pai, sobretudo contra o pai, ou também exemplos de contra a mãe, né? Conversando coisas muito, muito específicas que a criança não vai alcançar esse entendimento todo. E como é que eu manejo, então? Como é que esse contato com essa criança de pais separados? Eu preciso separar o máximo possível o casal parental do casal marido e mulher, tá? Quanto mais eu separar isso para a criança, melhor para a criança. Sim. A criança precisa entender que ela não vai se separar do pai e da mãe. Então, porque o casal está se separando do meu marido, mas você não está se separando do seu pai nem da sua mãe. Às vezes eu exagero também na dose. Sim. Eu quero demais que aquela relação não se quebre, né? Então, às vezes, por exemplo, tem outra criança que eu atendo também, ela fala assim, porque um dia eu tô com minha mãe, no outro dia eu tô com meu pai, no outro dia eu tô com minha mãe. E é bizarro isso, né? Pra criança não tá sendo saudável. Não, então eu tenho que também ouvir essa criança, saber o que ela quer, saber como é melhor pra ela, como é mais tranquilo pra ela, tá? E tanto o pai quanto a mãe, eu preciso conversar juntos com essa criança, eu não posso conversar separadamente, tá? Até para que não haja também uma distorção aí de informações, ou eu estou manipulando a criança a querer não ver o pai ou a mãe, entende? Entendo. Então, quanto mais eu converso junto, melhor. E assim, sempre tá tentando ouvir essa criança. A criança tem que ser sujeito nessa relação. Sim, nessa relação. E não objeto dos pais. Ela vai sentir toda a consequência dessa separação, Exatamente. Né? Então, se a gente não conseguir manejar esse momento da melhor maneira... Isso, e da maneira que seja melhor para a criança. Eu nunca posso pensar a melhor maneira para mim. Eu tenho que pensar a melhor maneira para a criança. Sempre. Sempre. E aí eu vou estar fazendo certo. E se não conseguir sozinho, pede ajuda. Pede ajuda a uma pessoa que possa fazer o meio de campo, que às vezes o casal tá numa crise tão intensa que não consegue mais conversar. Sim. Aí pede ajuda de uma pessoa mais neutra, pede ajuda de um profissional, psicólogo, enfim, alguém que possa realmente estar aí no meio para conduzir essa situação da melhor maneira, para não respingar na criança de uma forma que vai reverberar a vida inteira. E é difícil para as relações posteriores da criança. Dani, então não é difícil a separação. O difícil é ficar juntos e infelizes enquanto casal. A criança percebe, né? Sim, com certeza. A criança, ela se adapta muito fácil às situações, né? O problema para a criança não é ter os pais separados. O problema para a criança é ter os pais separados fazendo da pior forma possível para ela. Não é a separação que é ruim, é o que acontece, o que os pais fazem com a separação. É isso que é ruim, né? Então não é difícil eu entender enquanto criança, entender separação em si. Eu vou me acostumar, eu vou me adaptar, eu vou, se tudo estiver bem resolvido e conduzido de uma forma madura. Sim, e posso inclusive enquanto criança achar que foi a melhor opção que os pais fizeram, se separar. Excelente. Né? Mas depende muito de como eu vou lidar com essa separação. É o pai e a mãe que tem que ser o adulto da relação, né? Não pode nunca esquecer isso. Perfeito. Recado dado? Recado dado. Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu like e se inscrever nos nossos canais. E comentar lá embaixo. Um importante comentário, verdade. Até o próximo vídeo.